Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando um vídeo com uma aula completa com tudo o que você precisa saber sobre o Marco Civil da Internet, a Lei número 12.965 de 2014. Já faço um alerta nesse momento para a importância de que você leia o texto integral da lei após assistir esta aula. Então assiste essa aula até o final e depois faça a leitura integral do texto da lei para complementar o seu estudo. Antes de darmos início, você já sabe, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos meus vídeos. Começando então este vídeo sobre o Marco Civil da Internet, o que é, afinal, o Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é uma lei brasileira que estabelece os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet no Brasil. O seu objetivo é o de proteger os direitos dos usuários da internet e de estabelecer uma regulamentação para a prestação do serviço da internet aqui no país. O Marco Civil da Internet ele é considerado uma referência mundial no tema e tem sido utilizado como modelo por outros países na criação de legislações similares. Quais são os objetivos e princípios do Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet é uma lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet aqui no Brasil. Os seus principais objetivos são garantir a liberdade de expressão, o acesso à informação e a privacidade dos usuários da internet. Estabelecer regras claras e transparentes para a atuação dos provedores da internet. Assegurar a neutralidade da rede, ou seja, a igualdade no tratamento dos dados que circulam na internet. Por fim, promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico no país. Para alcançar esses objetivos, o Marco Civil da Internet se baseia em princípios fundamentais, tais como a liberdade de expressão, a privacidade, a neutralidade da rede, a interoperabilidade, a descentralização da rede, a colaboração, a diversidade e a universalidade do acesso à internet. Tais princípios visam a assegurar que a internet permaneça um ambiente livre, aberto e democrático, ao mesmo tempo em que são protegidos os direitos dos usuários e estabelecidos limites para a atuação das empresas e do próprio Estado na rede mundial de computadores. Vamos falar agora sobre a neutralidade da rede. O que é neutralidade da rede? A neutralidade da rede é um princípio fundamental da governança da internet que determina que todo o tráfego de dados deve ser tratado de forma igualitária, sem qualquer tipo de discriminação, de bloqueio, interferência ou priorização por parte dos provedores de acesso à internet. Em outras palavras, a neutralidade da rede, ela estabelece que todos os dados que trafegam na internet devem ser tratados da mesma forma, independente da sua origem, do seu destino, do conteúdo, do aplicativo ou mesmo do serviço ou dispositivo utilizado. E quais são os princípios da neutralidade da rede? Os princípios da neutralidade da rede podem ser resumidos em três aspectos principais: não discriminação. Todo o tráfego de dados deve ser tratado da mesma forma, sem qualquer tipo de discriminação, seja por motivo, então, de sua origem, do seu destino, do seu conteúdo, ou ainda do aplicativo, do serviço ou do dispositivo utilizado. A transparência. Os provedores de acesso à internet devem ser transparentes quanto às suas práticas de gerenciamento de tráfego de dados, informando seus clientes sobre as condições de uso do serviço, a velocidade contratada, os limites de uso, as restrições, entre outros aspectos. A liberdade de escolha. Os usuários devem ter a liberdade para escolher os aplicativos, os serviços e os conteúdos que desejam acessar na internet, sem interferência ou bloqueio por parte dos provedores de acesso à internet. E quais seriam as exceções à neutralidade da rede? Apesar de ser um princípio fundamental da governança da internet, a neutralidade da rede possui algumas exceções que são permitidas em determinadas situações. Algumas das exceções mais comuns incluem: 1. O gerenciamento da rede. Os provedores de acesso à internet podem gerenciar o tráfego de dados em situações de congestionamento da rede, garantindo a qualidade do serviço para todos os usuários. 2. Serviços especializados.
Os provedores de acesso à internet podem oferecer serviços especializados que demandam maior qualidade ou priorização de tráfego, desde que não prejudiquem a qualidade do serviço de internet padrão oferecido aos usuários. 3. O bloqueio de conteúdo ilegal. Os provedores de acesso à internet podem bloquear conteúdos ilegais, como pirataria, pornografia infantil, incitação à violência, entre outros. É importante ressaltar que todas as exceções à neutralidade da rede, elas devem ser regulamentadas pela legislação e pelos órgãos reguladores, a fim de evitar qualquer abuso por parte dos provedores de acesso à internet e de garantir a proteção do direito dos usuários. Vamos falar agora da proteção de dados pessoais, o direito à privacidade e a proteção de dados pessoais. O Marco Civil da Internet reconhece a importância da proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários da internet. O direito à privacidade é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal e deve ser respeitado também na internet. Para garantir a proteção dos dados pessoais, o Marco Civil da Internet estabelece princípios que devem ser seguidos pelas empresas que coletam, armazenam e tratam esses dados. Vamos falar então sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais. As empresas que coletam, armazenam e tratam dados pessoais devem seguir os princípios da finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. A finalidade deve ser específica, explícita e legítima, ou seja, os dados devem ser coletados para um propósito específico e informado aos titulares dos dados. A adequação significa que os dados devem ser relevantes e necessários para a finalidade pretendida. A necessidade ela se refere à quantidade mínima de dados necessários para atingir a finalidade. A transparência se refere à clareza das informações sobre a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que devem ser disponibilizadas aos usuários de forma clara e acessível. A segurança se refere à proteção dos dados pessoais contra acesso não autorizado, perda, destruição ou danos. Já a prevenção, ela se refere à adoção de medidas para evitar danos aos usuários em caso de violação de dados pessoais. A não discriminação se refere à proibição de tratamento discriminatório dos dados pessoais dos usuários. A responsabilização, por fim, se refere à atribuição de responsabilidade aos controladores de dados pessoais em caso de violação. Passamos então ao consentimento do titular dos dados. O Marco Civil da Internet ele exige que os titulares dos dados pessoais sejam informados de forma clara e completa sobre a coleta, o armazenamento e o tratamento dos seus dados e que forneçam o seu consentimento de forma livre, informada e inequívoca. O consentimento ele deve ser específico para cada finalidade da coleta de dados pessoais e pode ser revogado a qualquer momento pelo titular dos dados. E quais seriam as sanções em caso de violação de dados pessoais? O Marco Civil da Internet ele prevê sanções em caso de violação de dados pessoais, que podem incluir advertência, multa, suspensão temporária das atividades da empresa e proibição da atividade. Além disso, a lei ela permite que os usuários afetados por violações de dados pessoais possam buscar reparação pelos danos causados. Passamos então à responsabilidade dos provedores da internet. Os provedores de acesso à internet, ISP, do inglês Internet Service Provider, são responsáveis pela conexão dos usuários à internet. No entanto, o Marco Civil da Internet ele estabelece que esses provedores não são responsáveis pelo conteúdo que circula na rede, a menos que descumpram uma ordem judicial para remover determinado conteúdo. Isso significa que, em regra, os provedores de acesso à internet não podem ser responsabilizados por conteúdos ilegais ou ofensivos publicados por seus usuários. Contudo, caso recebam uma ordem judicial para remover determinado conteúdo, devem fazê-lo no prazo estipulado. A responsabilidade dos provedores de aplicação. Os provedores de aplicação são responsáveis pelos serviços oferecidos na internet, como redes sociais, provedores de e-mail, serviços de armazenamento na nuvem, entre outros. Esses provedores, eles têm responsabilidade direta sobre o conteúdo que é publicado em suas plataformas e devem adotar medidas para remover conteúdos ilegais ou ofensivos.
O Marco Civil da Internet ele estabelece que os provedores de aplicação só podem ser responsabilizados por conteúdos publicados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as medidas necessárias para retirar o conteúdo em questão. Além disso, os provedores de aplicação não são obrigados a monitorar constantemente o conteúdo publicado em suas plataformas. Passamos ao procedimento de remoção do conteúdo. O Marco Civil da Internet estabelece um procedimento específico para a remoção de conteúdo ilegal ou ofensivo na internet. Este procedimento ele deve ser seguido pelos provedores de aplicação e pelos provedores de acesso à internet. Quando um usuário se sentir prejudicado por algum conteúdo publicado na internet, deve enviar uma notificação ao provedor de aplicação ou ao provedor de acesso à internet responsável pelo serviço onde o conteúdo foi publicado. O provedor, por sua vez, deve analisar a notificação e, se entender que o conteúdo é ilegal ou ofensivo, deve remover o conteúdo em questão. Se o usuário que publicou o conteúdo considerar a remoção injusta, poderá apresentar uma contra-notificação ao provedor, que deverá analisar novamente o caso. Se entender que a remoção foi injusta, o provedor deverá restabelecer o conteúdo em questão. É importante ressaltar que o Marco Civil da Internet estabelece que a remoção de conteúdo só pode ser realizada após uma ordem judicial específica ou mediante notificação do usuário prejudicado. Os provedores de internet não podem, em hipótese alguma, realizar a censura prévia de conteúdos publicados em suas plataformas. Passamos à questão do Marco Civil da Internet e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão na internet. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal e deve ser assegurado também no ambiente virtual. O Marco Civil da Internet prevê a liberdade de expressão na rede, garantindo que os usuários possam se manifestar livremente, sem que haja censura prévia. Mas quais são os limites à liberdade de expressão na internet? Apesar de garantir a liberdade de expressão, o Marco Civil da Internet estabelece limites a essa liberdade. São considerados ilícitos os conteúdos que possam violar a honra, a privacidade, a imagem e outros direitos fundamentais de terceiros. Além disso, o Marco Civil da Internet ele estabelece que os conteúdos devem ser retirados da rede quando forem considerados ilegais por ordem judicial. E o direito ao esquecimento na internet. O direito ao esquecimento é uma garantia que permite que as pessoas possam solicitar a remoção de conteúdos antigos ou desatualizados que possam prejudicar a sua imagem ou reputação. O Marco Civil da Internet prevê esse direito, desde que a solicitação seja fundamentada e avaliada caso a caso, considerando-se a natureza do conteúdo e os direitos envolvidos. No entanto, essa garantia não pode ser utilizada para censurar informações de interesse público ou histórico. Marco Civil da Internet e propriedade intelectual. A proteção à propriedade intelectual na internet. O Marco Civil da Internet também trata da proteção à propriedade intelectual na internet, garantindo direitos autorais e conexos previstos na legislação brasileira e em tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. A lei ela estabelece que a responsabilidade pelo conteúdo ilegal disponibilizado na internet é de quem o disponibilizou, mas também prevê medidas para coibir a pirataria e outros crimes relacionados à propriedade intelectual. Responsabilidade dos provedores da internet em relação à propriedade intelectual. Os provedores da internet podem ser responsabilizados em casos de violação de direitos autorais e conexos na internet. A lei ela estabelece que, para fins de responsabilização civil, o provedor de aplicação somente será considerado responsável por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Além disso, a lei ela prevê a possibilidade de que os titulares de direitos autorais e conexos requeiram ao provedor de acesso à internet a suspensão do acesso ao serviço que esteja sendo utilizado para praticar o ato ilícito. Essa medida deve ser precedida de ordem judicial específica, que deverá conter a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente e a fundamentação jurídica do pedido de suspensão do acesso. Em resumo,
O Marco Civil da Internet, ele busca garantir a proteção da propriedade intelectual na internet, ao mesmo tempo em que estabelece critérios claros e limites para a responsabilização dos provedores da internet em casos de violação de direitos autorais e conexos. Chegando ao final desse vídeo, passamos então à conclusão. O Marco Civil da Internet é uma legislação fundamental para a regulamentação do uso da internet no Brasil. Por meio dessa lei, foram estabelecidos princípios importantes, tais como a neutralidade da rede, a proteção de dados pessoais, a responsabilidade dos provedores da internet e a garantia da liberdade de expressão na rede. Além disso, o Marco Civil da Internet ele representa um marco importante na defesa dos direitos dos usuários da internet, ao estabelecer mecanismos para a proteção da privacidade e da liberdade de expressão, bem como a responsabilização dos provedores da internet em caso de violações de direitos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Deixe também nos comentários as suas críticas, os seus elogios e as suas sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Faça a leitura integral do texto da lei. Não se esqueça para complementar o seu estudo. Espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.